pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Vocês já devem ter visto nessa aula que o mundo pode ser dividido entre Oriente e Ocidente a partir de um meridiano. Mas você sabia que essa divisão já foi feita por questões geopolíticas? Pois é. Vamos olhar rapidinho para a divisão entre Oriente e Ocidente que ocorreu durante a Guerra Fria. Vamos lá? A segunda metade do século XX foi marcada por uma tensão geopolítica entre países com sistemas sociais, políticos e econômicos bem diferentes. O capitalismo, representado nesse momento pelos Estados Unidos da América, e o socialismo, representado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética. Nesse contexto, as palavras Oriente e Ocidente não significavam uma divisão física, mas sim uma divisão geopolítica. O Ocidente representava os países alinhados aos Estados Unidos e ao sistema capitalista, enquanto o Oriente representava os países alinhados à União Soviética e ao sistema socialista. Algumas dessas associações envolviam acordos oficiais. O lado ocidental criou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou OTAN, uma aliança militar firmada entre países da América do Norte e da Europa. Já no lado oriental, os países socialistas do leste europeu firmaram o Pacto de Varsóvia, uma aliança militar contrária à OTAN. Além desses países que eram oficialmente aliados dos Estados Unidos ou da União Soviética, a partir desses acordos e alianças militares, havia outros países que estavam mais alinhados com um ou outro sistema. O Brasil, por exemplo, especialmente após o início do regime militar em 1964, era bem alinhado aos Estados Unidos, mas não fazia parte da OTAN. Tudo bem? Para considerarmos essa divisão geopolítica, é importante lembrar das mudanças que aconteceram na Alemanha no mesmo período. O país, que tinha perdido a Segunda Guerra Mundial, teve o seu território dividido entre as potências vencedoras. O lado oriental ficou sob domínio da União Soviética. Já o lado ocidental ficou sob controle dos Estados Unidos e seus aliados, Reino Unido e França. Até a capital, Berlim, foi dividida e teve um muro construído separando o seu lado ocidental e capitalista do resto da Alemanha Oriental. Nesse período, em que o mundo estava basicamente dividido entre a influência de duas grandes potências, os Estados Unidos da América, do lado capitalista, e a União Soviética, do lado socialista, é o que chamamos de mundo bipolar. É isso. Bastante coisa, não é? Vamos fazer uma atividade de revisão, então, rapidinho. Aqui na tela vão aparecer algumas coisas e você deve tentar identificar onde elas pertenciam durante a Guerra Fria, se do lado oriental ou do lado ocidental. Vamos lá? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Para aprofundar mais os seus estudos sobre esse tema, vale a pena pesquisar em casa quais são as principais características desses dois sistemas, o capitalista e o socialista. Boa aula e até uma próxima vez.